Hora de falar sobre o Corinthians com duas informações exclusivas. Quero começar trazendo as cifras da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting de Portugal por Biel. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians enviou a seguinte oferta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Sporting está pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos econômicos. Existe otimismo para um acordo. Na verdade, nesse momento, o que o Corinthians e representantes do atleta esperam é uma chamada dos dirigentes portugueses para dizerem se aceitaram ou não a proposta. Se a resposta for positiva, o Biel já encaminha sua rescisão de contrato em Portugal para passar por exames médicos e assinar com o timão. Biel e Corinthians já têm um acordo desde o início dessa semana. O Biel quer muito trocar o futebol português pelo brasileiro e entende o Corinthians como uma bela opção de mercado. Atleta de 24 anos de idade, que pode atuar pela ponta direita ou pela ponta esquerda e que havia sido vendido para o Sporting em janeiro por 6 milhões e 300 mil euros. Na oportunidade ele defendia o Bahia. Quero contar também que Paulo Vitor, goleiro revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Grêmio, foi oferecido ao Corinthians. Esse goleiro tem 38 anos de idade e está livre no mercado desde essa quarta-feira, quando o seu contrato com o Al Rayyan do Catar terminou. No Catar foram apenas 10 partidas. Passagem melhor dele no exterior havia sido antes dessa ida ao Catar, ele defendendo o Al Ittihad da Arábia Saudita, disputou 67 jogos ao longo de 2 temporadas. Paulo está muito afim de jogar no Corinthians e há a intenção, a possibilidade de um acordo, pelo menos de acordo com representantes do atleta, porque o Timão busca um goleiro mais experiente. A impressão que se tem dentro do Parque São Jorge é de que o Donelli não está pronto para ser o reserva imediato do Hugo. E até pelas convocações do Hugo, o fato de o goleiro estar valorizado e poder receber a qualquer momento ofertas do exterior, o Corinthians gostaria de ter uma segunda opção para o gol com um pouco mais de experiência. O Corinthians ficou de pensar para dar uma resposta em relação a essa sugestão. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3 milhões e meio de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba.
O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa, do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri, do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo, no Galo, e Eduardo e Bolassi, no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de R$2 milhões e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quintero no timão? Já use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Malcom, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians pode render uma grana alta para o timão pelo mecanismo de solidariedade, tudo porque ele é alvo do Al Nassr da Arábia Saudita. Você sabe, né? O Malcom joga hoje no Al Hilal, um dos grandes rivais do Al Nassr. E com a renovação do contrato do Cristiano Ronaldo e a chegada do técnico português Jorge Jesus, há a promessa de um grande fortalecimento no Al Nassr. A ideia é fazer desse time a maior potência do Oriente Médio. Cristiano Ronaldo e JJ estão em busca de jogadores e ambos gostam bastante do Malcom. A tendência é que nos próximos dias os clubes tentem chegar a um acordo. O Malcom, que na temporada passada com a camisa do Hilal fez 43 jogos, 13 gols e 18 assistências. Desde que ele foi contratado, ou melhor, na primeira temporada pelo Hilal, 52 jogos, 25 gols e 12 assistências, números muito bons, e um salário próximo de R$8 milhões por mês. Pois saibam que o Al Nassr topa bancar bem mais, e a tendência é que essa negociação esquente ao longo da semana. Sem que pintar qualquer novidade, conto para vocês. O Corinthians, como clube formador, tem direito a um percentual. Estou atrás dos valores, das cifras envolvidas nessa negociação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que terá a reapresentação de Memphis Depay nesse sábado, na volta do elenco das férias. E o Corinthians conseguiu pagar pelo menos uma parte daquilo que deve para o atacante holandês. 1.400.000 dos direitos de imagem foram depositados nas últimas horas, de acordo com o próprio clube. Resta o maior valor, 4.700.000 pelo prêmio do título do Campeonato Paulista, além da multa em cima desse valor, mais 10%, ou seja, 470.000. No total, 5.200.000 reais livres de impostos. Essa quantia segue pendente, embora o Corinthians já tenha feito um plano para repactuar essa questão e pagar de forma parcelada muito em breve. O Corinthians ficou preocupado com a possibilidade de o Memphis nem se reapresentar junto do restante do elenco, depois de uma notificação extrajudicial recebida na última terça-feira. O Memphis assegura que essa decisão foi tomada por seus advogados sem seu consentimento. Confesso que não acredito nessa história. O Memphis queria, de fato, dar um susto no Corinthians. Atacante que tem proposta do Besiktas, da Turquia, e essa resposta ainda não foi efetivada e dada para os turcos. Só para completar sobre o timão, o Corinthians está sendo investigado
pela Polícia Federal por crimes tributários. Sonegação de impostos entre 2023, finalzinho do ano, era do Duílio Monteiro Alves, e 2024, quando o presidente era Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão de reais. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos, o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria-se inclusive risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com 2 novidades. Igor Coronado não é mais jogador do time, a rescisão do contrato foi acertada nas últimas horas. O Igor Coronado abriu mão de tudo que tinha a receber até o fim do contrato em fevereiro do ano que vem. Eram mais ou menos 16 milhões de reais. E o restante que o Corinthians deve, envolvendo luvas, prêmios e também direitos de imagem, será parcelado em 18 vezes. Excelente notícia para o Corinthians, que abre mão de um jogador que definitivamente não produzia dentro de campo e tinha um custo altíssimo, 2 milhões de reais por mês. Coronado havia chegado na temporada passada, foram 67 jogos, 31 como titular, só 7 gols e 5 assistências. Só para completar o noticiário do Coronado, chegou a ser especulado no Santos e no Vasco da Gama, imagino que o caminho dele seja voltar para a Arábia Saudita. Outra informação importante sobre o Timão, o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início dessa temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, o Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como 2 reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.